O Evangelho de Jesus é assim. Nós estamos reunidos tributando a Ele este movimento de alma, esta egrégora, né? Este campo de vibração que estamos sentindo aqui. Nós todos, aqueles que já nos reconhecemos irmãos, na caminhada de retorno à casa paterna, nós que nos sentimos convidados para a ceia, mas que cada qual deve levar o seu ingrediente e compartilhar, nós, por gratidão, tributamos ao Senhor Jesus e todo ao contingente de benfeitores que elaboram em nome dele a honra desta hora. E agradecendo a vocês, desde já, em paz, a oportunidade de podermos trocar experiências de coração para coração, de trocarmos alguma notícia sobre a vida de alma para alma. Quando o evangelista Lucas inicia o seu evangelho, ele o endereça ao excelente Teófilo. Teo, Deus, Filo, amigo. Ele está endereçando o Evangelho ao excelente amigo de Deus. E no dizer seguinte, ele diz: escrevo-te, depois de ter pesquisado o assunto, para que tenhas certeza das coisas das quais já está informado. Nós nos reunimos anualmente, já vai para 2 décadas de encontro, naquele sentido de fazer pulsar a verdade e a convicção de que a mensagem de Jesus é palavra de vida eterna e que fulgura dele para todos nós, a facultar do nosso coração, de dentro para fora, a complementaridade. Deus é causa, impulso criador. Nós somos filhos, mãos que operam. Deus deverá agir por nós, através de nós, em favor da vida. Todos os filhos de Deus abrem o coração e a alma e todo o componente espiritual para captar a vontade de Deus e a refletir na vida. Então, o Atos dos Apóstolos define que Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. Não era Paulo quem operava a maravilha, era Deus. As mãos eram dele. Nós reunimos para capacitar-nos mais e mais verdadeiramente ainda na convicção desta verdade e podermos ser aquele fulcro irradiador da onda criadora. Porque temos sido fulcros ou campo de captação da onda criadora. A onda é emitida de altíssimas vibrações da mente do Cristo. Ela gradua-se para atingir a cada qual naquilo que cada qual tem de capacidade. Mas no dizer de Emmanuel, um verme já vive e cumpre a vontade de Deus, cada qual na sua posição hierárquica na evolução, naturalmente ele capta e irradia. Nós chegamos a um ponto culminante da humanidade que vive no planeta Terra e que estagia nos últimos anos de um mundo de expiações e prova. O planeta é a Terra. O mundo é a dinâmica dos habitantes do planeta. É um mundo de expiações e de provas. Mas já se faz anunciar e já se sente a presença do mundo regenerador. E entre esse elemento de expiação e prova e de regeneração, nós temos um momento de transição. Esse momento de transição, ele alberga no seu interior
movimentos do passado, do mundo que termina, e movimentos da vanguarda, do mundo que se faz anunciar. E é natural que nesse processo seja movimentado e manifestado na vida muita convulsão, muita dificuldade, muitos elementos que definem aquele plano da angústia que temos sentido na nossa coletividade humana, de ponto geral. Porém, quando nós adentramos intimidades, núcleos potenciais, com uma forte capacidade radiadora, como esse que nós estamos vivendo agora, nós visitamos vários encontros desses de juventude, de adultos, nesse período, e a gente sente o quanto de vibração regenerada já conseguimos mobilizar, já conseguimos coagular, e dela para a nossa sociedade, dia a dia, é de ampliação. Quando Allan Kardec está concluindo a sua obra na Terra, ele deixa os registros do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E no final do livro, no terceiro livro, no livro das predições, vai concluindo pelo capítulo 17, capítulo 18, Allan Kardec vai dizer para nós que a humanidade chegou. São chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tudo, absolutamente tudo está submetido à lei do progresso. Tanto o indivíduo quanto o coletivo, quanto o planeta. Porque cada indivíduo, junto com o outro, forma uma outra unidade coletiva. E todo o sistema é um somatório de unidades que se vão no coletivo ampliando. Então nós encontramos o átomo, já sabendo que o átomo não é a unidade última. Existe aquém do átomo inúmeras subpartículas, mas buscando somente marcar a ideia do átomo que se junta a outros átomos e forma uma molécula. Essas moléculas formam a célula. Temos toda a estrutura, tanto mineral quanto orgânica, tanto inorgânica quanto orgânica, das células formando o corpo. 2 corpos e mais um outro formando a família é a sociedade, a nação, o continente, o planeta, o sistema, e assim sucessivamente até atingir os universos, que são grupos de universos. Nós temos cada qual bem definido como um indivíduo, submetido à lei de progresso. E esta lei de progresso, ela obedece ritmo, ela obedece tempo. Quando nós saímos das altas manifestações universais, astronômicas, e descemos a nossa baixada de vida, é muito razoável observarmos o desenvolvimento de uma semente. Alguém que tenha semeado um grão de feijão na escola, feijão no algodão, ele verá o desenvolvimento daquele germe desenvolvendo o feijão. Nós vamos ver a semente do espermatozoide óvulo gerando uma nova possibilidade de manifestação do ser, um novo corpo, e ele passa por etapas bem definidas. Os técnicos e estudiosos podem mapear todo o desenvolvimento do embrião, do feto, e definir o tempo do nascimento, que pode variar na operação devido a determinadas circunstâncias particulares. Depois do nascimento, etapas bem definidas, macros. A cada 7 anos, temos a transformação. Tudo tem um tempo determinado pela lei de Deus, porque o átomo, ele pulsa e respira, e todo o universo respira a partir da respiração do átomo. Todo o sistema de unidade coletiva, de individualidades coletivas, estão uns e outros
tanto dependentes, quanto independentes, quanto interdependentes, todos pulsam na mesma dimensão. Então, quando Allan Kardec foi convidado com um grupo de amigos a vir corporificar na Terra a revelação no seu aspecto da verdade, abrindo o horizonte de entendimento da primeira e da segunda, facultando melhor compreender a primeira e a segunda revelação e todos os outros apontamentos anteriores que a humanidade já havia recebido, estava no tempo adequado para que pudesse anunciar que os tempos já não mais estariam chegando, eram chegados. E sendo chegado, ele deveria ter todo um processo, todo um acontecimento. Nós sabemos com André Luiz que a marca juvenil, ela se faz aos 14 anos. Quando a glândula pineal desabrocha naquilo que ela estava de freio, ela solta o freio e abre os painéis da intimidade psicológica do ser, menino e menina, e faz um inventário do que viveu no seu passado, ou nas suas experiências de passado, e ali ele começa uma experiência, uma vida inteiramente diferente da vida infantil. O inteiramente é naquele sentido, tem continuidades com ampliações, mas tem muitas transformações. Natural. Acontece que, por volta dos 12, 11, com algumas variações, já se faz anunciar esse período de eclosão da glândula pineal, chamado puberdade, e agora nós estamos às voltas com a pré-puberdade. São movimentos anunciadores de que algo grandioso está acontecendo. E temos muitas mudanças nesse período. Então, naturalmente, quando Jesus esteve conosco, porque segundo Allan Kardec, nós estamos chegando a um período de maturidade. Talvez com Moisés nós chegamos ao período daqueles 7 anos. Momento em que o Espírito assume completamente no seu corpo toda a movimentação das estruturas sanguíneas, que até agora era regida pela mãe. Nós aprendemos do livro Missionários da Luz, com André Luiz e o instrutor Alexandre, quando nós vamos reencarnar, há um grande cuidado no trato com a glândula timo, uma glândula que vibra na faixa do peito, glândula que é responsável por 2 afetos fundamentais no ser, a ansiedade e a angústia. Quando nós temos aquela dor no peito, é a glândula timo que está filtrando. E a glândula timo, ela no início da gestação e nascimento, um período, ela tem uma função primordial, porque toda a movimentação do sangue, do plasma sanguíneo e de outras estruturas, não é a medula óssea que está produzindo, é feito pela mente materna, mesmo depois de nascer. Nascendo, a mãe começa a diminuir, e o corpo começa a aprender, mas só termina aos 7 anos. Então, aos 7 anos tem essa regência. E nós sabemos que a glândula timo, em determinado momento, ela começa a atrofiar do ponto de vista orgânico, mas ela continua fulcro irradiador e em pleno funcionamento nos planos do corpo astral, do corpo espiritual. Ela rege esse fenômeno da intimidade afetiva, da ansiedade e da angústia. Quando chega aos 14 é a glândula pineal, é um outro horizonte. Então Moisés, e o que nós fazemos para educar as crianças? Não. Os 10 mandamentos têm 7 mandamentos negativos, virtude negativa, não fazer, e 3 mandamentos afirmativos, de fazer, a definir para nós aquele plano de que recebe a orientação de fora e registra no não expandir o que se quer. Com Moisés foi assim. Com Jesus, talvez nós tenhamos iniciado o ciclo da juventude.
transitado por uma fase, aquela fase entre os 7 e os 14 anos, uma fase de hibernação interior, e com a chegada do Cristo, o anúncio de uma nova era. E com Kardec, o tempo da maturidade, da maioridade, que ia chegando. Os bons espíritos estão chegando tudo. Agora sim. Agora vai. E quando os discípulos perguntaram a Jesus da seguinte maneira, nós estamos lá com quase 14 anos. E quando Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, é rapidinho. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Toda mudança muda, não é? Mais à frente eles perguntaram para ele quando que seriam os sinais que haverá da vinda do Cristo e do fim do mundo. E é isso que nós queremos. Versículo 6. Jesus diz assim, no 5, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fome, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Se a gente trouxer isso para o movimento da puberdade, é a mesma coisa. Puberdade é terremoto. Tem fome, carência, fome de afeto, que em casa já não encontra mais o respaldo. Tem um terremoto juvenil, cresce até espinhos, montanhas outras surgem. E é um desafio naquela época. Anúncio de dores, não é o fim do mundo, porque é o início de uma nova etapa. A humanidade passa por isso também. E ela agora chegou numa etapa não de 14 anos, essa foi vivida pelo Cristo. Ela chegou agora àquela da juventude que cede espaço à maturidade. Não se busca agora de ser o mais importante, de ser aquele que destaca, mas de despertar a maturidade psicológica, espiritual, no trato e na relação. Mas todos nós, quando vivemos a fase dos 18 aos 21 anos de idade, nós vivemos uma grande angústia para responder uma pergunta fundamental da criança, ou feita à criança: o que você vai ser quando crescer? A humanidade vive este momento de responder aos cosmos o que você vai ser quando crescer, porque ela chegou a hora de crescer. E esse crescimento ele propõe, ele pressupõe e ele mobiliza muitos acontecimentos, porque nós continuaremos, porém temos transformações e muitas transformações. Paulo, ao escrever, refletindo sobre esses aspectos, ele diz: quando eu era menino, eu comia como menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Ele não fala assumir as coisas de homem, ele deixou as de menino, para iniciar o trabalho do homem, para iniciar o trabalho superior. São etapas. Quando nós avaliamos, sendo um assunto já muito trabalhado, muito falado por vários amigos, que antes de nós e que após o que nós estamos dizendo, muitos irão dizer, ainda desta época de transição, nós precisamos, aqueles que já recebemos a revelação espírita, fazer algumas reflexões. Muitas vezes, quando conversamos sobre essa mudança, e apontamos uma data inserida na obra Franciscano Xavier, a data de 2057, que tanto está no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, quanto no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, no capítulo 22,
quando Ismael anuncia a um dedicado grupo de tarefeiros do mundo espiritual, em 1830, lá no plano espiritual, ele anuncia 200 anos de transição, que vai de 2057 até, ou termina em 2057 e inicia em 1857. Quando nós falamos isso a algum companheiro espírita diz assim, que pena, não vamos botar mais aqui para ver. Esse pensamento de corpo, nós somos espíritos, estaremos vivos sempre. Não vou estar mais vivo para ver, pelo amor de Deus, ninguém vai morrer, né? Estaremos vivos e mais vivo ainda, quero crer. No mundo espiritual a gente vê com mais clareza, porque aqui na Terra, a nossa visão, só o olho. No infravermelho e no ultravioleta, nós deixamos de perceber 1 quatrilhão de vibrações só nessas duas dimensões. 1 quatrilhão de vibração do sentido visual, acústica, auditiva. Então nós temos toda uma limitação. Fora do corpo, pela desencarnação, veremos mais. E ainda mais, voltaremos à Terra. Agora surge uma questão. Eu quero a Terra regenerada. Ótimo. Eu estou em condição regenerada para habitar a Terra? Eu sou daquele que estou em condição. Vamos ficar tranquilos, despreocupados, mas ocupados, porque diz Allan Kardec que esta leva de transição que se faz agora, está lá no capítulo 18, quando ele trata desses aspectos dos sinais dos tempos, os tempos são chegados, que serão retirados da Terra uma grande emigração dos espíritos que lideram o mal, os espíritos que provocam o mal, aqueles que por circunstância, aqueles que por fragilidade, aqueles que por orientação de pontos irradiadores de mídia e outros elementos quaisquer seguem, esses muitas vezes voltarão ao planeta. Então veja, o nosso problema todo é de liderança. Falando no sentido positivo, o Apocalipse diz que teremos 144 mil salvos. E aí a gente fica preocupado, o planeta tem 24 bilhões de espíritos. Só 144 mil complicou para a nossa parte, não foi? Porque tem certos desejos que chegam, tem certas horas que são impublicáveis, não é mesmo? Aí eu falo assim comigo, nossa, eu acho que eu não fico nessa terra. Fica, porque o processo não é assim, são as lideranças. Porque o líder, ele leva consigo aquele contingente hierárquico que faz parte da sua órbita, mas não a liderança no sentido de importância, eu sou mais, não, de maturidade. Quantos de nós estamos aqui e que devemos absolutamente, num plano primeiro de nosso trabalho de estudos, ao Honório, não é mesmo? E devemos também a Emmanuel, mas o Honório aprendeu com o Emmanuel e nos ensinou, porque se não fosse ele fazendo a interpretação, teria dificuldade, né? Eu lembro, por exemplo, dá licença de contar um caso aqui, não é autobiografia não, mas é só para dar ideia. Nos anos de 1993, na União Espírita Mineira, lá na sala 24, o Paulo Pina, o companheiro aqui da casa, não sei se ele está aqui hoje, não está não, posso falar, né? O Paulo Pina, ele foi fazer o estudo substituindo o expositor que não pôde ir, né? E ele falou do livro Pensamento e Vida. E citou várias coisas, que eu acho que ele gosta do livro até hoje, né? Aí, eu espírita, peito quente, iniciante, tinha 3 anos no espiritismo. No outro dia, comprei na União Espírita Mineira. E fui ler o livro e falei, engraçado, gente, ele falou que a gente estuda isso no mundo espiritual, e para viver aqui na Terra, eu falei, não estudei nada disso lá, porque eu não lembrava, eu não sabia nada que estava escrito no livro, eu li o livro e não entendia nada. Eu falei, não é possível, será que eu não passei no mundo espiritual nas colônias de preparação para a reencarnação? Será que eu vim direto do umbral? Não é possível, né? Puxa vida, nem um estágio assim, pensei comigo. Mas, naquela ocasião, o Honório estava fazendo palestras na União, na mocidade, que a gente participava, e várias vezes a gente via o grupo Emmanuel, e ele abria o horizonte do entendimento da mente, não é? Falando sobre o processo do espelho da vida,
Quer dizer, nós aprendemos com ele. Então, nós estamos falando de hierarquias aqui, de condutor de líderes, são aqueles que, mais adiantados, que estão na vanguarda, vão capacitando outros que atraem a nossa atenção. E nós, por nossa vez, vamos tendo outros que vêm na órbita, porque é uma egrégora de energia, é um campo que atrai corações e que fecunda corações, e que é fecundado também. Porque o Dr. Bezerra de Menezes, numa imagem, ele diz que ninguém avança sem estender a mão à retaguarda. E essa retaguarda não é só evolutiva, é uma retaguarda de relacionamentos. E nós estamos aprendendo. Então, quando Jesus fala dos sinais de rumores de guerras, de terremotos, nós podemos até pensar nas guerras, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira, a Revolução Russa. Podemos pensar nos fenômenos coletivos de guerra, essas problemáticas todas que vemos todo dia anunciado na televisão. Mas é preciso voltar para a intimidade e avaliar os rumores de guerra em nossa intimidade. O conflito que nós vivemos dia a dia diante daquilo que queremos ser e da realidade que ainda somos. Daquilo que já almejamos, mas daquilo que opera, como disse o apóstolo Paulo, miserável de homem que eu sou, porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu vivo. Definindo aqueles pontos onde nós já começamos a vislumbrar horizonte novo. No livro Céu e Inferno, que este ano comemora 150 anos de publicidade, quando Allan Kardec apresenta a segunda parte em casos, no capítulo dos espíritos sofredores, nos outros também, mas principalmente nos sofredores, o espírito está numa região de sofrimento no mundo espiritual. Ele, quando comunica através do médium, pelo simples reconhecimento de que ele errou, ele já começa a ter abrandado a sua dor. Pelo simples movimento de pedir que se façam preces por ele já está deixando um pouco o orgulho e o egoísmo e abrindo o horizonte para a renovação. Então, quando nós começamos a fazer o trabalho do autoconhecimento, que é uma grande viagem ao país desconhecido de nós mesmos, e começamos a reconhecer, sem julgamento, sem crítica, sem condenações, começamos a reconhecer a nossa realidade de fato, retirando todas as imagens mentais de ideais e de culpas secundárias, ficando apenas com a culpa primária, que é aquela que é regida pela lei que está na consciência, e não as culpas secundárias, que são aquelas imputadas por legisladores e outras expressões de autoridade. E dizendo assim, por exemplo, alguém fala, se fizer isso, o Papai do Céu não vai gostar. E aí a gente faz o negócio, mas o Papai do Céu não vai gostar, e nós ficamos com raiva de Papai do Céu, que não gosta da gente, porque eu fiz aquilo. Né? E depois negamos Deus. Isso é culpa secundária, isso é culpa primária. Isso é culpa por educação, ou má educação. A culpa primária é aquela que a consciência registra sem a necessidade de acusação. Por exemplo, quando Eva oferece ao Adão apropriar-se do fruto da justiça, de fazer justiça com as próprias mãos, de aferir um problema e julgar e condenar, não fazendo aqui menção, claro, à nossa relação social, que nós precisamos dos poderes organizados para reger a terra. Não estou falando do poder judiciário, poder legislativo, não. Nós estamos dizendo quando nós fazemos justiça com as próprias mãos. Atribuir a quem de direito, sim, mas com as próprias mãos. Quando Eva recebe o input e passa ao Adão aquela situação, em vez de fazer o amor, em vez de viver a árvore da vida, a árvore da plenitude da vida, foi viver a árvore da justiça, com as próprias mãos, do egoísmo. Ninguém precisou dizer ao Adão que ele tinha errado. Ele sentiu. E quando Deus aparece ali no jardim do paraíso, na viração do dia, para fazer um diálogo, tomar um chá, Adão estava escondido atrás da moita, ele e a Eva. E Deus está perguntando, Adão, onde estás? Não foi assim? Já está registrado lá no Gênesis, 3º capítulo. Onde estás, Adão? E ele não aguentou a culpa consciencial, eu estou aqui, escondido. Mas por que você está escondido?
Porque eu estou nu. Mas quem te falou que você estava nu? Acaso, olha a lei, gente, da consciência, né? Nós temos pensado assim a consciência. Antes de fazer a cena, eu vou fazer uma outra, aqui uma repetição, é o nosso amigo Freitas que usava essa expressão. Antes de fazer a bobagem boba, a consciência fala assim, né? Antes de fazer. Depois de ter feito, não tem mais ó, não, fica assim, nó, né? O que eu fui fazer, meu Deus do céu? Então, depois que o Adão fez, antes foi o anúncio, mas não falou que não podia. Esse negócio é perigoso. Depois que faz é a condenação. Não a condenação, a consciência de culpa, essa consciência originária. Lógico que ali tem todo um tratado, tem todo um aspecto para este processo da culpa e do julgamento e da punição. Só que nós, nos horizontes da vida, criamos mecanismos de imputar culpas outras que não são verdadeiras. Elas são da autoridade ainda não bem adequada diante da vida. Por isso o Espiritismo tem feito conosco um movimento profundo de alma, de resgatar em nós a originalidade da nossa relação criatura-criador, para retirar todas as máscaras e todos os véus que estavam colocados, impedindo a criatura, impedindo o ser consciente de olhar para Deus e falar assim, meu Deus, faça através de mim a sua vontade, porque atribuímos a terceiros e outras autoridades uma determinada fala. Então imagine que agora, nesse patamar dos 144 mil, as lideranças luz, elas têm uma responsabilidade que está de todas as épocas, a de serem coordenadoras de atividades sem imputar a outro culpabilidade, não existe culpa, mas trazer para o outro a solidariedade, o cooperativismo, a colaboração, a participação, todos nós somos capazes de agir. Da mesma maneira, aqueles outros líderes das forças inferiores serão retirados do planeta. Lá, no capítulo 18 do livro A Gênesis, e na questão 1019 do Livro dos Espíritos, na tradução que a Federação Brasileira coloca, na Federação Espírita Brasileira, 1019, se for do ID, é a 1018, lá Allan Kardec já ouvia dos Espíritos, e Carlos Jones, ele escreve sobre essa grande emigração. Serão retirados do planeta. Ao mesmo tempo, virão encarnar aqui outros espíritos melhores. E isto faz, naturalmente, ao longo do tempo, uma melhoria. E em 200 anos, os 200 da transição, isso terá sido equacionado, sem nenhuma dúvida. Lógico que a regeneração, ela é o sistema educativo, verdadeiro, que será implantado com o Evangelho. E aí, qual que é a nossa posição? Nós que estamos hoje movimentando em Espiritismo no Brasil, principalmente, sem exclusão dos outros, mas os outros estão recebendo o que está produzindo no Brasil, nós estamos sendo capacitados pela misericórdia divina em várias frentes, para que, numa nova etapa encarnatória, possamos verdadeiramente dar frutos. Nós estamos captando a onda ou a semente do Evangelho. O semeador está semeando. Tem terreno que não deu nada, vai dar no futuro. Mas teve terreno que deu 30, 60 e 100, né? Então, nós queremos crer que nós já extrapolamos outros terrenos. E já estamos começando a... Esse aqui não tem ufanismo messiânico não, né, gente? É fé raciocinada. Porque se nós participamos de tantos eventos, lemos tantos livros, participamos de tantas tarefas, eu quero crer que nós somos aqueles chamados para o exercício, não é assim? Capacitando, sendo capacitado, para que amanhã, retirado esta onda negativa que está dominando as forças intelectuais da Terra, nós possamos fazer sim com aqueles que irão fecundar as forças morais. Porque a grande transformação não é mais intelectual, não é de desenvolvimento de aparelhagem tecnológica, porém, e sim a da vivência emocional do amor. Onde a glândula timo agora, ela num patamar superior vai filtrar as ideias vindas do plano superior.
e expressar numa atitude amorosa, generosa, de benignidade, essa vivência de coração para coração. Os tumultos irão acontecer, são naturais. Quando surge um conflito, quando surge um problema, quando surge uma enfermidade. O homem, quando ele se torna doente, ele torna-se honesto com ele próprio. A doença, uma enfermidade, ela provoca em nós uma honestidade. Porque ela revela para nós que tem algo que não está bem, que precisamos mudar, claro. Então, quando o coletivo apresenta uma doença, uma enfermidade, este coletivo, ele está sendo honesto, ele está se mostrando, ele está retirando todas as fantasias, tudo aquilo que era oculto, e fala, agora nós vamos solucionar. E nós já sabemos, cada enfermidade tem a atuação medicamentosa adequada. Nós temos toda uma vasta gama de possibilidades, né? E até atingirmos aquela mais profunda, que é a do Evangelho, que surge no primeiro momento como remédio, mas que o verdadeiro movimento do Evangelho é o movimento de prevenção. O Evangelho não é para fazer remendo, mas faz remendo. Mas mais do que fazer remendo, o Evangelho é a força que previne, que antecipa e que nos provoca ou irradia a partir de nós onda de cura. Então, com esse movimento, nós que estamos vinculados ao Evangelho, buscando este componente de conhecer a mensagem, de meditar sobre a mensagem, de viver a mensagem, de irradiar a mensagem, nós todos que somos convidados a essa etapa, nós estamos usando o Evangelho para curar as enfermidades, mas principalmente para levar um elemento novo para o planeta. Imagine, pensando no trabalho do êxodo das lideranças negativas. Nós costumamos tributar a outrem a responsabilidade pelas nossas ações. Quando Deus perguntou a Adão, por que fizeste isto, Adão? Adão falou assim para Deus, Deus, a mulher que o Senhor me deu de companhia, Deus, eu estava aqui sozinho, tranquilo, vendo o pôr do sol todo dia, e o Senhor me deu uma mulher e ela me deu esse negócio, o negócio era muito bom e eu fui. Aí Deus foi perguntar a Eva, por que fez isso? Aí Eva falou assim, Deus, a serpente que o Senhor pôs aqui no paraíso, foi ela, Senhor, ela que falou, e eu, coitado de mim, não sabia, né, filha? Deus não perguntou à serpente, porque se perguntasse, ela ia falar assim, foi você que fez isso, isso é invenção, não é mesmo? Nós sempre tributamos ao outro a responsabilidade pela nossa ação. Então, por exemplo, hoje a Terra, né, ela está nessa transição fecundada por ondas criadoras do bem. Porém, como o bem é tímido, questão 932 do Livro do Espírito, o bem é tímido, o mal é ousado, os fecundadores das linhas negativas estão com mais assanhados, né? Com mais evidência, ganhando mais adeptos, não é mesmo? Vão ser retirados do planeta. Vamos imaginar, as lideranças do mal, está na codificação, vão ser retiradas do planeta. Como que nós ficamos? Como que nós ficamos? Quem fala? Com a gente mesmo. Ficar com a gente mesmo tem sido a coisa mais difícil, gente. Porque ficar conosco mesmo é poder olhar para si e descobrir a própria realidade e fazer o trabalho da autorreflexão que nós citamos aqui do Paulo, capítulo 7 do Romano. Quando a onda de fora não estiver mais assoberbando, eu vou perguntar quem sou eu, não é? Porque hoje, infelizmente para nós seguimos as ondas da multidão. O input vindo da multidão,
ele nos liga e nos leva. Nós vamos atrás do trio elétrico. É uma coisa complicadíssima. Quando nós estamos aqui, com a fecundação dos benfeitores espirituais, a gente fala assim, nossa, agora eu vou montar a creche. Não, agora eu vou fazer. Agora eu vou ser bom. Agora eu vou chegar lá em casa, vou até abraçar o pessoal. Aquele com um cunhado legal, vou dar um abraço nele. Vou falar assim, Deus te ama. E eu também te amo. Não é? Daí a pouco nós saímos, a gente vira a esquina e fala assim, mas será que com o cunhado eu preciso falar isso com ele mesmo? Acho que não, né? E aí volta ao ramerrão. Por quê, gente? Porque tem um input. Mas ao tirar esse input de fora, essa onda insinuante, ficaremos nós mesmos. E lembra, toda vez que alguém que tem qualquer que seja um vício, começa a abrir mão do vício, gera uma confusão na intimidade. Síndrome de abstinência, não é? E a síndrome de abstinência, ela é uma dificuldade, porque ela imputa buscar novamente a mesma coisa. Se nós conseguirmos superar os pequenos momentos, rápido, da crise de abstinência, dá para respirar, ela volta, não é assim? Vai voltar até quando nós tenhamos conseguido efetivar em nós a autonomia. Porque quando estamos no vício, nós não somos autônomos. Quando nós estamos seguindo a ideia do outro, nós não somos autônomos. Porque no Evangelho não é seguir a ideia do outro, é seguir a ideia do Cristo, que é veiculada por um coração que não busca primazia, mas que tem maturidade. Deu a ideia? É diferente, né? Não é seguir a ideia personalística. Espiritismo e personalismo não combina. Não combina. Espiritismo é alteridade, é altruísmo, é caridade. Então, nesse plano, ao retirar a influência negativa, nós precisamos de sentir nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus teremos a oportunidade de voltar para nós próprios e perguntar quem eu sou. De onde eu verdadeiramente vim. E para onde eu verdadeiramente vou. Quando falamos onde, nós estamos falando de espaço, de lugar. Quando nós falamos quando, nós estamos falando de tempo. Mas o espaço e tempo são duas dimensões que precisamos superar pela consciência. Não devemos, vamos colocar assim, não devemos ficar tanto dependentes de lugar e de tempo. Porque o espírito ele é atemporal. Ele é antes do tempo, ele é além do tempo. O espírito precisa verdadeiramente ser si mesmo no tempo real do agora. Quando Dimas pergunta a Jesus, ou pede a Jesus, numa abertura de consciência, abrir consciência não quer dizer que permaneceu, né? Entrar não quer dizer que permaneceu. Mas vamos imaginar o Dimas na cruz. E ele abre um fragmento de consciência, tem uma lucidez e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus define para ele, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje é representando o momento agora, o único momento real que existe, agora. Porque o ontem é ontem, amanhã é amanhã. E sendo o agora vivido plenamente, o ontem e o amanhã está inteiro. Porque numa semente ela traz no seu agora todas as destinações futuras. E ela traz toda a história da sua vida, não é? Então esse agora é o tempo real. Imagina nós ficarmos conosco 24 horas integrais. Para fazer uma ideia, só quando você tem uma pequena crise de insônia. Tem coisa mais complexa do que ter uma pequena crise de insônia? Não consegue dormir, e rola para lá e rola para cá, e não sabe o que faz, vê que a televisão não está bom, vai ler o livro, não consegue, e não tem nada para fazer, aquele silêncio lá fora, não é? E a gente começa a querer fazer prece do Pai Nosso, Pai cai na Ave Maria, cai no Credo, e vai, sei lá para onde que vai, porque não está só falando palavra. É o grande momento. O amigo espiritual não deixou a gente dormir, falou assim, fica com você um pouquinho. Volte para você um pouquinho, sai do barulho do dia a dia, né?
Então, são elementos que são importantes nesse movimento de transição. São os movimentos regeneradores, são movimentos que provocam regeneração. Então, nós vivíamos com a imagem mental de criança, esperando um grande terremoto para que pudesse mudar. Mas nós já temos visto que as tragédias não mudam nada, senão elas somente destroem coisas, mas elas não mudam porque nós passamos da tragédia e voltamos às mesmas coisas diariamente. O planeta agora não será transformado por cataclismas, está lá no livro A Gênese. Outrora, quando ele estava se adequando geologicamente, os cataclismas aconteciam. Agora, serão eventos morais, cataclismos morais, os que vivemos, as drogas, a violência, todo um contingente de coisas. Mas isso não isenta de periódicos eventos na própria crosta planetária. Um tsunami, um terremoto, uma tragédia, né, de morte coletiva, porque morrer coletivamente ou sozinho, isso não importa. A desencarnação vai efetuar para cada qual no seu jeito, né? Do seu jeito. Não importa. Quando André Luiz narra o livro Ação e Reação, acontece naquele período um desastre aéreo. E o André Luiz pede ao Druso para ir junto com a equipe de trabalhadores de socorro e ver a cena. E o instrutor não deixa ele ir. Fala, não, André, lá terá experiências que a sua mente ainda não está em condição de perceber, de assistir. Você imagina, o André Luiz já tinha muito tempo, hein? Esse livro de 1957. O André Luiz despertou no mundo espiritual em 1939. Né? 38 para 39. Tinha 18 anos, quase 20 anos, que ele estava já desperto. E ele ainda não podia assistir aquela cena. Então, lá dos acidentados, cada qual, todos morreram. Cada qual desencarna do seu jeito. Cada qual no seu tempo. Os eventos que nós teremos agora, mais do que catástrofes que poderão ocorrer, são eventos na intimidade. Para a gente ter uma ideia, um espírito igual ao Alcione sai de Sírios, uma grande vanguarda do nosso sistema, e vem à Terra. E Alcione, ela não está no poder organizado, não está legislando para as coletividades. Ela está escondida numa casa, numa família. E ali ela pulsa. E a onda mental por ela irradiada faz uma frequência que afeta aqueles domésticos e que tem afetado um coletivo. Todos nós que chegamos a ter contato com a história dela, somos fecundados. E outras, muitas histórias teremos contato, que nós já temos algumas aqui que são reveladas, né? Mas ao chegar no mundo espiritual, nós encontraremos histórias que a gente não tinha notícia e que afetávamos-nos. E agora vai afetar mais ainda, quando tivermos o contato. Mas não precisava, então, dela estar no coletivo exterior. Por isso que nós, onde estivermos, aliás, onde a misericórdia divina nos situar, porque é Deus quem nos coloca ali ou aqui, né? Não sou eu que vou para ali ou para aqui. Quando eu vou, ele me tira. Claro, eu vou lá e cumpro a função de destruidor. A lei de destruição é uma lei. Infeliz do espírito, que assume para si ser um destruidor. Isso quando é necessário, mas ai dele. Feliz do espírito, que já avoca para si ser construtor com Jesus. Não estamos mais, eu quero crer, naquele posicionamento de destruidores, que vamos cobrar karma de alguém, nem do coletivo e nem de pessoas. Somos daqueles que já nos nutrimos da árvore da vida, do amor. Amor põe limite, sim. Amor orienta, sim, com responsabilidade. Mas não cobra karma de ninguém. Porque o espírito mau não pode fazer mal ao seu próximo. Ele pode ajudar o próximo a melhorar. Questão 551 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou assim, o capítulo é feiticeiros, talismãs,
amuletos. Kardec perguntou: pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? O espírito respondeu assim: não, ponto e vírgula. Deus não o permitiria. Primeira questão é: por que eu contrato um cagaceiro, um sei lá quem, e ele mata a pessoa em meu nome? Por que eu consegui fazer o mal para o outro, então? Por que eu consegui mentir e tirar do outro a promoção? Por que eu consegui iludir o outro? Isso não é fazer mal ao outro. Isso é agir na pauta da necessidade espiritual que o outro tem. Mas eu só posso agir até o quanto a lei permite. Porque a hora que a lei não permitiu, eu não posso mais. Então, infeliz de nós, porque vamos fazer uma cena de escândalo. O outro precisa da cena, mas nós temos que deixar ele e Deus, e não sermos nós os justiceiros. Foi o problema da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que a Eva comeu, deu a Adão, e o Adão também comeu. E nós temos comido constantemente. Então vamos lembrar com muito carinho que um coração que Deus situou ao nosso lado tem débitos diante da lei, tanto quanto nós também temos. Mas nós podemos, independente dos débitos dele, amar e oferecer a ele o amor. E deixar que a lei reconcilie com ele, ou ele com a lei no tempo adequado. Eu não sei se está dando ideia. Então, veja bem, toda vez que eu fizer mal a alguém, eu não faço mal a alguém. Eu faço mal a mim mesmo. Porque ao outro, eu sou um instrumento da dor, e essa dor auxilia-o. Vamos lembrar aqui um diálogo magistral. Dois donos do mundo. De um lado estava o representante de César, na Palestina na ocasião, o governador da Judéia. Do outro lado estava o dono do mundo, o representante de Deus, Jesus Cristo. E o representante da Judéia disse a Jesus: você não está querendo conversar comigo, eu não estou gostando disso. Porque Jesus não estava respondendo as perguntas não, né? Aí ele disse: você não está vendo que eu tenho poder para te prender, para te soltar, para te matar, para fazer o que eu quiser? Aí Jesus disse a ele assim: nenhum poder teríeis sobre mim, se não te fosse concedido pelo alto. Gente, nós precisamos ler e compreender essa cena. O que pôde fazer só fez porque permitia a lei. Estava dentro da conjuntura. A lei não vai além. A lei age até onde pode, né? Na história do livro Ave Cristo tem uma cena maravilhosa, que quando Emmanuel coloca o momento em que a lei diz ao Tassiano: basta, e ali o Tassiano começa a dobrar serviço, porque ele estava se achando, e ali é na hora que a lei fala basta, o Tassiano começa a dobrar serviço. Vai chegar o tempo em que a lei dirá isso para nós: basta. O movimento da regeneração que nós estamos vivendo significa que a lei já disse para nós em alguns aspectos: basta. Porque não foi por causa da minha capacidade que eu cheguei ao Espiritismo. Foi porque Deus permitiu a chegada ao Espiritismo. Por isso que nós às vezes queremos convencer um outro, convencer, e não conseguimos convencer. Porque esse processo é quando a lei, na intimidade, ressoa com a lei divina. E ressoar não quer dizer que eu sou melhor, não. Diz Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Através do Espírito da Verdade. Os doentes, eu sou o grande médico da alma. Os doentes, os ruins, os desequilibrados são os que eu prefiro. Então, se ele é o grande médico das almas, significa, né, que o processo de estar pronto não significa superioridade. Ele não pode ter nunca essa ideia. Significa maturidade. Mas se eu estou maduro e não opero, não atendo o convite, é muito grave, né, gente? Quando um que é discípulo, ele queda na vida, é muito grave. Vamos lembrar um pouquinho aqui dos aspectos de Pedro. O Pedro era o mais próximo de Jesus no sentido do trabalho, mas no momento sublime, antes do momento sublime, no momento em que Pedro ouve a notícia que Jesus ia morrer, ele fala assim: eu estou pronto para ir até a morte contigo. Só que para ele, honradamente, morrer era lutar.
E aí Jesus diz, Pedro, você vai me negar 3 vezes, você me conhece. Não, o que é isso, né? Acontece que cenas chegam e o Pedro não consegue dar testemunho. Pelo contrário, ainda saca do facão e corta a orelha do soldado Malco. Cortou a orelha. Você imagina a atitude de um cristão? Às vezes acontece conosco, gente. Eu tinha 3 anos com Jesus aqui na terra, fora no mundo espiritual. Então nós não sabemos o que é que somos capazes de fazer. Bom, logo após isso, Pedro é levado para a casa de Caifás, por João, e lá, entre meia-noite e 3 horas da manhã, ele tem 3 momentos de aferição. E ele nega. Nega? Não conheço. Não sei quem é. Nunca ouvi falar. Aí às 3 horas da manhã o galo canta. Porque naquela época, a 4ª vigília começava às 3 da manhã, que era a vigília do canto do galo. O galo cantava 3 horas da manhã, com variações do verão e do inverno, mas às 3 horas da manhã, naquela ocasião. E o Pedro desperta. Ele vai para fora e chora amargamente. O tempo passa e um dia Paulo, nos seus arroubos de pureza doutrinária, o Paulo está arguindo de forma indelicada ao Simão Pedro. Na frente de todo mundo e com toda a crueza do verbo. E Simão Pedro está calado. E Paulo falando. Aí Simão Pedro levanta e fala, meus irmãos, vocês estão achando que eu sou muita coisa? Não sou nada não. Eu aqui sou o que menos tem valia a minha palavra. Eu estava com ele, convivi com ele, eu estive com ele, ele dormiu na minha casa. Ele pousava na minha casa, então todo mundo ia embora, eu ficava com ele, conversa a noite inteira, eu nem dormia. Mas no dia que precisou de falar assim, Pedro, você é amigo dele, eu neguei. Então eu não sou essa pessoa que vocês estão achando. Então, Paulo, você está falando aqui de mim, de eu estar defendendo o Tiago, e está aqui sem saber para onde eu vou, no meio desses dois. É porque eu não tenho moral nenhuma para isso, não. Vamos deixar por onde dá. Paulo, faz a palestra de hoje. Aí acabou o problema, não é? Emmanuel narra que aquele momento singular, a postura de Pedro, foi a postura fiel da balança, equilibrando a onda. Mas nós temos um outro discípulo, que diante das injunções históricas, ele não sustentou o trabalho da verdade, do amor, no coração. Ele foi para o intelecto, era o mais inteligente dos discípulos, o mais ilustrado, que é o Judas Iscariotes. Ele e Levi, intelectual, o único judeu entre os outros 11 galileus, e ele não consegue operacionalmente, não apenas fazer uma entrega, mas principalmente lidar com a onda de remorso, que não foi ali culpa secundária, né, gente? Foi culpa primária. Jesus não o acusou nunca, ninguém o acusou, mas ele se autoacusou. Então aquela culpa secundária, ele suicidou. Então nós estamos trabalhando aspecto de regeneração. A queda de um discípulo é uma queda grandiosa, ele tem que reerguer. Lembrando que Judas gastou 15 séculos e redimiu-se como Joana d'Arc, dando todo o sim onde ele colocou um não, e lembrando que Pedro, 40 dias após a morte de Jesus, ele afirmou 3 vezes que amava o próprio Cristo, naquela segunda pesca maravilhosa narrada por João. E aí, uma história toda de conversão e de confirmação a todos nós. Naturalmente, nós que estamos aqui hoje, não vamos nos comparar aos discípulos que estiveram diretamente com Jesus, mas nos colocamos na posição dos convidados para a ceia, para o banquete. Então somos discípulos, porque o discípulo recebe orientação. O discípulo segue orientação. O discípulo, ele obedece à orientação do seu coordenador, do seu mestre, para se converter num tempo em apóstolo. Não vou nem falar o tempo, né? Como consciência em apóstolo, porque não é tempo. Pode ser agora, é questão de consciência. Se você não ficar esperando amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Não existe daqui a 1 milhão de anos, existe agora. E esse é o tempo da decisão. Esse é o tempo, eu assumo, Senhor, contigo, um compromisso. Se houver algum tropeção, Emmanuel falava para o Chico, se tropeçar, tropeça e cai para frente. Porque até na queda, a hora que levantar, já está um pouco à frente do que estava, né?
Não cai no mesmo lugar, não. Só quem desmaia num quadro de histeria é que cai no mesmo lugar, né? E cai para trás. Nosso caso, se tropeçar, é para frente. Então, esse movimento da regeneração do planeta, hoje nós estamos assustados com tanto de coisa. Se nós formos ao livro A Gênese, capítulo 9, Allan Kardec já tinha dito há muito tempo, no movimento da precessão dos equinócios, que dura 25.865 anos aproximadamente, né? São 12 eras de 2.100 anos aproximadamente que vivemos. Então o planeta às vezes aproxima do Sol, às vezes distancia do Sol. O Sol, que é o movimento do Sol, né? um ano solar, ele aproxima do centro o qual ele orbita e ele distancia. Então, nesse movimento todo, as épocas mudam. Então, aquilo que acontecia em março, passará a acontecer, segundo o livro A Gênese, passará a acontecer em fevereiro. O que acontecer em fevereiro, passará a acontecer em janeiro. E assim sucessivamente, porque tem mudanças. Então, nós que estamos estudando Espiritismo, não nos assustamos de não chover na época de chuva. Para nós aqui em Belo Horizonte. Porque está mudando o processo, nós estamos concluindo uma etapa. E aí, quando Emmanuel vai comentar sobre esse problema da precessão dos equinócios, Emmanuel abre um horizonte diferente. Diferente não, ele abre um horizonte. Ele fala de um período integral de 520 mil anos, onde 260 mil anos é de contração, de repouso, e 260 mil anos é de expansão. E o ponto inicial da expansão, ele coincide com o surgimento do homem na Terra, o Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, está marcado no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 3º e no capítulo 6º, quando ele fala que há 200 mil anos o homem surgiu na Terra. Pensamento contínuo. E ali ele vai marcar os ciclos de desenvolvimento. 64 mil anos de hibernação, depois períodos de 28 mil anos. Ele não põe 25 mil anos, não pergunta por quê. Vamos estudar. Aqui na Terra, quando a Terra gira em redor do Sol, um ano, sobra uns quebradinhos. A cada 4 anos nós temos que inventar um dia para poder ajustar, não é assim? Então imagina o Sol movimentando ao redor de um sistema, de um Sol, outro um Sol maior, um período de 25 mil anos, multiplicado por 520 mil anos. É lógico que precisa quantos anos bissexto ser colocado. Como nós não temos jeito de mapear isso, Emmanuel fez a conjuntura dos 520 mil anos, dividiu tudo e pôs em períodos de 28 mil. Organizou para nós a ideia. E aí, depois desse período de 64 mil anos de hibernação, nós tivemos uma raça-mãe de 28 mil anos, não deixou registro, ou não encontrou até hoje. Uma outra que não deixou registro. A terceira raça-mãe, lemuriana, 28 mil anos. A quarta raça-mãe, Atlante, de 28 mil anos. E a quinta raça-mãe, a raça ariana, que atualmente tem 27 mil anos. Falta 1.000 para concluir o período. Quando a gente faz as contas, né? Tem sido feitas as contas. A Haroldo fez, né? O grupo está fazendo. Nós temos feito essas contas. Se estivermos certo, né? Faltam 1.000 anos para concluir esse trabalho da raça ariana. Justamente o período da transição. Justamente o período da regeneração, que fomos convidados como os trabalhadores da última hora. Aqueles que estivemos em todas as outras horas, ouvimos os mestres falarem, fizemos assim com a cabeça, e aí terminou, foi para casa, cada um foi cuidar do gato, do cachorro, do boi, né? Que é a parábola assim, né? Eu tenho uma junta de boi nova, estou doido para treinar a junta de boi. Alguém sabe o que é junta de boi aqui, nos tempos de urbano como nós somos? Quem é um pouquinho da roça, a gente sabe, né? O outro falou assim, eu casei, eu tenho que fazer a festa. Eu comprei uma fazenda nova. E ninguém foi para a ceia. É isso, né? Estes mesmos agora falam assim, olha, vocês estavam até agora ociosos na praça, vem para a festa. E nós chegamos, gente. Estamos aqui e fazemos parte deste contexto de trabalhadores que são chamados para operar na Terra. Vou falar melhor. Para deixar operar na Terra a vontade de Deus.
para não criar obstáculo, ou para ser instrumentos de Deus em favor da coletividade. Nós possamos ter essa certeza gravada em nosso coração, termos a predisposição ao bem, sob quaisquer momentos da vida, de dificuldade que seja, predisposição ao bem. Quando lemos Paulo e Estevão, não vemos nenhum momento depois do dia 25 de janeiro de 36, nenhum momento de desânimo em Paulo. Assim, ele sempre está predisposto. Quando surge um desânimo, no momento em que ele está fora do corpo, e que ele olha Abigail, que era alma gêmea, e ele treme nas bases, e chora. Abigail fala com ele assim, por que chora? Agora está chorando, Paulo? O negócio nem começou a ferver, você está chorando. Você entrou no caldeirão agora, vaso escolhido, né? Você entrou no caldeirão agora, você está chorando? Não é para chorar, não? É para trabalhar, né? E ele vai com afinco. Acontece uma cena, Paulo tem a disposição. Acontece outra, Paulo tem a disposição. Predisposição à solução do problema. Se nós formos visitados por algum problema, qualquer dia que seja, em nossa casa, no nosso campo profissional, na sociedade, na via pública, vamos gravar com palavras de ouro na nossa intimidade esse conceito. Eu estou predisposto a encontrar criativamente a solução. Porque a criatividade é um atributo que Deus concede ao Espírito. Ser criativo. Se nós colocarmos uma pessoa na cadeia pela primeira vez, ele vai olhar aquele negócio e vai pensar assim, como é que eu saio daqui? E vai pegar a colher, e com a colher vai cavar um túnel, se deixarem, né? E ele sai de lá. Com o garfo, com a colher, com a faca, com a unha, ele cava um túnel. Isso é criatividade. Está às avessas, mas é criatividade. Nós que somos do Cristo, que fomos convidados, como vamos usar a criatividade espiritual para auxiliar papai e mamãe na relação, para auxiliar os filhos na relação? Aliás, os pais e mãe ninguém auxilia, porque pai e mãe é antes da gente, eles são educadores, mas nós temos que auxiliar os que são colaterais, os irmãos e os filhos, e os outros. Como vamos trabalhar para fazer este movimento de auxílio criativamente, sem gerar maiores problemas? Como vamos opinar na relação dos nossos vizinhos, dos outros que estão à órbita da nossa vida, com a predisposição, com a criatividade espiritual? E aí, essa regeneração que está implantando em nosso coração, ela será o passaporte para a nossa permanência após a regeneração no planeta Terra. Porque aí sim, retirado agora na transição, para entrar na regeneração, as lideranças do mal, nós teremos 1000 anos de educação do Evangelho para todos os corações, sejam eles os coordenadores ou os coordenados, todos, 1000 anos de aferição. E aí nós teremos um novo êxodo, claro, porque para chegar em mundo feliz, não basta estar apenas regenerado, é preciso estar construindo a reparação efetiva, porque as provas e as dores, elas retiram de nós o mal praticado anteriormente, mas somente o bem vivido, vivenciado, espargido diariamente, será capaz de construir um novo futuro, não é? Somente pagar a conta não quer dizer que tornou-se dono da loja. Pagar é resgatar o que já foi feito, mas construir é esforço diário. Então, quando olharmos o noticiário da televisão, que é onda de destruição, em algumas casas, né? Que vem trazer emoções desequilibradas, que vem trazer medo, nós tenhamos a palavra do Cristo gravada. Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tempestades, fomes e terremotos. Tudo isso é necessário, mas não é o fim. Isso é o início das dores. Para alguns pode ser fim, mas para outros pode ser início, dependendo de cada qual na sua posição. Mas para nós significa o início da regeneração. O término da expiação e prova e o início da regeneração. Esse movimento pede de nós corações dedicados, serviço empreendido com vigor e decisão,
para que verdadeiramente a Terra orbite na ordem dos mundos superiores. Quase todos os planetas do nosso sistema solar já atingiram esse patamar. Está a Terra, Mercúrio e Vênus para trás. Está na nossa necessidade agora de podermos subir mais um degrau e atingirmos uma claridade. Todos nós desejamos isso. Todos nós ansiamos por este momento. E todos nós, eu tenho certeza, a nossa fala é porque temos certeza, estamos nos capacitando para esse movimento de nova era, esse movimento de vanguarda do Evangelho. Cada dia, imagina, nós falamos aqui da outra vez que viemos, quando a Federação Espírita Brasileira assumiu o papel de irradiar para o Brasil inteiro o estudo minucioso do Evangelho. Não tem esse nome minucioso, esse nome mais nosso, né? O estudo, pesquisa do Evangelho, o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. E isso tem ganhado campo. Na região Nordeste, região que o Honório visitou muitas vezes, nós temos 9 núcleos de estudo minucioso do Evangelho, nesses moldes. Nós temos 9 núcleos que já estão fazendo outros núcleos estudarem. Vamos pegar do ponto de vista estrito, da casa espírita, da intimidade doméstica. Mas é o Evangelho que chega e ele começa a ganhar evidência. No sul do país, onde era mais difícil ter estudo de Evangelho, porque a mente muito racional, muito técnica daqueles habitantes, nossos irmãos do sul, nós temos em Santa Catarina, nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos no Paraná, vários núcleos de estudo do Evangelho. Estivemos em Pelotas recentemente, em trabalho do NEP, e lá o grupo está fazendo uma pesquisa muito importante, um trabalho de compreensão nesse sistema que nós já fazemos aqui há muito tempo, ótimo. Ótimo não podemos dizer, né? Nem bom Jesus aceitou o título, né? Está fazendo o trabalho, com ampliações que deve fazer, né? Com ampliações que terão. E assim sucessivamente, a região centro-oeste já existem vários núcleos, e a norte ainda nós não estivemos lá, mas está marcado uma viagem. Aliás, nós temos aqui o Marcelo, que tem feito lá no Acre um trabalho sensacional com isso, né? Vez por outra ele posta no Facebook lá, o trabalho dele de fecundação, né? No Acre. E abrindo os painéis todos, seguindo a trajetória que o Honório nos ajudou naquele início de trabalho dele aqui, e toda a sua jornada, e continua, né? Então, que nós sejamos daqueles que vamos implantar dia a dia o estudo do Evangelho. Mas, verdadeiramente, fazer esse estudo do Evangelho em nós, porque somos o quinto Evangelho inacabado. Na página de Emmanuel, teu livro, ele diz lá, está no livro Mãos Unidas, né? Tem vários livros dessa mensagem, mas está no Mãos Unidas, capítulo 2. Todo dia, é como se fosse uma página em branco que o Criador te concede para escrever a tua vida. Para gravar ali, com palavras de ouro, a sua história. Aproveita esse dia e grava, porque as páginas esparsas lançadas no tempo, dia a dia, serão recolhidas por ocasião da ceifa, da morte, da desencarnação, e terás o seu quinto Evangelho, terás o seu livro na sua mão para ser lido. Possas encontrar lá a epopeia de amor, e não um drama de martírio, feito para os outros. Porque drama e martírio vivido em nós é luz de redenção. Vamos recebê-lo com Deus em nós. Mas de nós para os outros, deixar luminosas pegadas, deixar luminosas expressões, e esses corações que viverem conosco, porque Deus permitiu e impôs chegar até nós, possam olhar e falar assim: muito obrigado, Senhor, por aquela pessoa ter vivido na nossa vida, sem nenhuma presunção, sem nenhuma eufonia, mas com dedicação e responsabilidade, com aquele comprometimento de estarmos verdadeiramente imbuídos do propósito de bem servir. A regeneração já chegou para todos nós. Nós chegando aqui, demos um abraço aqui de coração para coração, fui lá para fora, falei, deu um embolamento aqui, eu falei, eu não vou falar nada hoje, é só chorar. E assim, né? Quando a gente começa a encontrar corações amorosos, generosos, que estamos cada um no seu lugar, mas um dia reúne todo mundo, isso toca, isso mexe na intimidade, e isso fala assim: muito obrigado, meu Deus, por me ter permitido participar desse banquete de luz. Muito obrigado, meu Deus, e que nós possamos, onde estivermos, sermos também
daqueles que convidam outro para vir nos banquetear com a luz e espargir essa luz. Muita paz para todos vocês e muito obrigado, tá, gente? Deus abençoe cada um.